Olá, eu sou Ayrton Aparecido Rita, sou aluno da Uninter. Eu estudo Teologia Interconfessional, estou no último ano e estou gravando uma série de vídeos que correspondem ao meu estágio de Educação e Diversidade, onde eu tive que escolher um tema de interesse de toda a comunidade e eu escolhi o tema conflitos. Conflito no geral e caminhando para um último vídeo que é sobre conflitos na igreja. No último vídeo eu disse a vocês que eu falaria hoje dos conflitos entre gerações, mas eu não posso ir à frente ainda porque eu quero usar todos os tipos de conflitos, ou melhor, os conflitos armados. Eu comecei a falar deles e estou retomando agora porque eu acho necessário falar sobre o conflito armado ou os conflitos armados. Falei que 30 regiões estão nesse momento agora em conflitos armados, né? Envolvido em algum tipo de conflito armado. Então, eu antes de falar sobre os conflitos entre gerações, eu quero encerrar a fala sobre conflitos armados, trazendo para vocês aí um dos conflitos que já duram muitos anos e sempre está na mídia. Em 2021 não foi diferente. Então eu quero falar com vocês sobre conflitos entre Israel e palestinos em 2021. No outro vídeo vocês perceberam que eu usei bastante datas assim anteriores a 2021, mas foi intencional mesmo para que vocês percebessem o quanto se perde, o quanto de vidas são perdidas quando há um conflito armado. E esse é um conflito que ele é um conflito histórico, um conflito religioso, e ele não poderia ficar de fora por conta de que traz aí muitas vítimas, não é? Por conta desses conflitos entre Israel e palestinos. Eu vou ler para vocês, e como nós já combinamos, ao encerrar o vídeo eu deixo uma pergunta, vocês comentam a pergunta e eu no outro vídeo vou conversando com vocês e respondendo suas perguntas, ok? Muito bem. Conflitos entre Israel e palestinos em 2021. Em maio de 2021, a rivalidade histórica entre israelenses e palestinos foi acentuada com uma série de conflitos na faixa de Gaza, território que pertence ao Estado da Palestina. Até o momento, cerca de 150 pessoas morreram. Percebam já aí, então, conflito armado, 150 pessoas morreram, sendo a grande maioria palestinos. O território que compreende a faixa de Gaza, Cisjordânia e a sagrada cidade de Jerusalém é marcada por conflitos históricos e intermináveis, além da disputa religiosa entre judeus e muçulmanos. A região tem importância econômica, política e militar para grandes potências como Estados Unidos e Rússia. Veja mais uma vez que os Estados Unidos está por trás, ele tem interesse, né, nesses conflitos aí. A complexidade do assunto demanda do estudante muita leitura e análise crítica dos fatos. Para te ajudar no estudo para vestibular e Enem, vamos destacar os pontos mais importantes desse conflito. Esse material aqui, pessoal, eu consegui num site que prepara os alunos aí para o Enem. Achei interessante trazer esses dados, porque eles trazem assim de uma maneira bem clara, bem facilitada para o entendimento. Por isso eu estou trazendo esse material, certo? Vamos estudando juntos aí, eu vou lendo com vocês. Tudo lembrando que o foco é falar sobre os conflitos armados. Mas nós vamos caminhar para o final no último vídeo. O tema mesmo é conflito nas igrejas, certo? Mas como eu deixei claro para vocês desde o começo, que o mais preocupante de todos os conflitos é o conflito armado, porque com o conflito armado as pessoas morrem.
países são destruídos, vidas são perdidas. Então, entre todos os conflitos, tantos conflitos que existem, conflitos pessoais, conflitos interpessoais, conflitos grupais, intergrupais, conflitos de gerações, mas são conflitos que se resolvem. Sabendo conduzi-los, eles são resolvidos e sem nenhuma morte. Não se perde vidas. Se investe tempo e se tem resultado positivo, bem diferente do conflito armado. Então, desde o começo, deixei claro para vocês isso, e eu quero encerrar então esse assunto sobre conflito armado, trazendo esse assunto sobre Israel aí e os palestinos, ok? Vamos em frente. Como começou o conflito? Como dissemos, o conflito entre israelenses e palestinos na região não é de agora. No entanto, considerando apenas o conflito de abril e maio de 2021, tudo começou com ações de despejo de famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental, com o uso da força da polícia de Israel. No próximo slide, vocês vão ver aí uma imagem, né, uma foto, quando as pessoas foram despejadas pela polícia de Israel. Depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948, a Organização das Nações Unidas dividiu Jerusalém em duas partes. A ocidental ficou com o recém-criado Estado de Israel e a oriental com os árabes. Portanto, de acordo com a ONU, Sheikh Jarrah é um bairro pertencente ao Estado da Palestina. Apesar da divisão, muitos judeus ocuparam bairros palestinos ao longo dos anos. Assim como existem regiões predominantemente muçulmanas em Israel, muitos convivem pacificamente, mas as ações de despejo quase sempre terminam em protestos e violência. Foi o que aconteceu em Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah tem uma grande importância para os palestinos. É como um símbolo de luta pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Ao mesmo tempo, Israel considera o bairro como um ponto estratégico para a ocupação integral de Jerusalém. A presença da polícia de Israel em bairros como Sheikh Jarrah e Al-Aqsa continuou durante o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. Vários vídeos circularam na internet mostrando a polícia israelense usando spray de pimenta contra muçulmanos palestinos e atirando granadas em mesquitas. O Hamas, grupo extremista islâmico que controla a faixa de Gaza, emitiu um ultimato a Israel para retirar suas forças de Al-Aqsa e Sheikh Jarrah, o que não aconteceu. Foi então que o Hamas começou a atacar Israel. Por que acontecem as ações de despejo em territórios palestinos? A divisão de Jerusalém em duas partes não é reconhecida por Israel, que reivindica toda a cidade como sendo sua capital. Inclusive, existem leis israelenses que permitem o confisco de propriedades de palestinos. É por meio dessas leis que acontecem as ações de despejo. A lei de propriedade ausente permite que Israel confisque propriedade de palestinos que abandonaram ou fugiram de suas casas durante a guerra. Já a lei de assuntos jurídicos e administrativos permite que judeus que moravam em Jerusalém Oriental antes da divisão de 1948 reivindiquem suas propriedades. O inverso não acontece, ou seja, palestinos que moravam em Jerusalém Ocidental antes de 1948 não podem reivindicar suas propriedades. Consequências do conflito. Estima-se que o Hamas tenha lançado mais de 1.000 mísseis e morteiros em Israel, a maioria contra Tel Aviv, segunda maior cidade do país. O sistema antimísseis de Israel, chamado de Domo de Ferro, conseguiu interceptar quase todos os foguetes,
mas pelo menos 2 caíram na cidade, matando 2 mulheres e deixando dezenas de feridos. Por outro lado, o Hamas não conseguiu interceptar a ofensiva militar de Israel, que destruiu alguns prédios residenciais, incluindo um escritório do Hamas. Segundo o exército israelense, no último final de semana, Israel destruiu um prédio que abrigava residências e os escritórios da American Associated Press, maior agência de notícias do mundo, e da emissora Al Jazeera do Catar. Até o momento, cerca de 150 palestinos morreram nos bombardeios de Israel, sendo 40 crianças e mais de 1.000 ficaram feridos. Do lado israelense, 10 mortos e mais de 560 feridos. Veja, novamente eu chamo a atenção de vocês para o perigo do conflito armado. Veja, uma disputa já que ultrapassam todos os anos. Luta que muitos afirmam até que tem a ver com Abraão. Veja, desde o tempo de Abraão. Porque dizem que esses conflitos acontecem desde a época de Abraão, por conta de que Abraão teve 2 filhos. O primeiro é Ismael, que era filho de uma serva com Abraão. E Deus, como havia prometido a Abraão, deu-lhe mais tarde um filho que se chamou Isaac. E conta-se que os árabes são representados hoje, ou representam hoje, o lado de Ismael. E os judeus são representados, ou representam aí Isaac. E desde aquele tempo existem esses conflitos. Por isso que esse conflito ele tem o seu lado histórico e também o seu lado religioso. Mas o fato é que vidas estão sendo perdidas, pessoas estão morrendo, e nos deixa claro a importância de nós pedirmos, orarmos a Deus para que evite, para que não deixe acontecer esses conflitos armados. Porque muitas pessoas inocentes estão morrendo. Veja que no que foi lido agora, quando houve esse ataque em maio aí agora desse ano, 150 palestinos morreram nos bombardeios de Israel, 40 crianças, e mais de 1.000 ficaram feridos. Do lado israelense, 10 mortos, mais de 560 feridos. Veja quantas pessoas sofrendo, quantas vidas perdidas, inclusive as crianças, 40 crianças. A ONU, a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos pediram o fim do novo conflito entre Israel e o Hamas. Entretanto, nada foi feito de concreto. Entidades que defendem os direitos humanos alertam que os palestinos não têm condições de se defender de Israel, que possui um poder bélico muito superior ao Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão e Israel. Ele foi fundado em 1987 por um grupo de muçulmanos médicos e pós-graduados para lutar pela formação de um Estado Islâmico na região. Não confundir com o grupo terrorista Estado Islâmico. O grupo funciona como uma entidade filantrópica, política e militar na faixa de Gaza. Alguns países, como a Austrália e Canadá, consideram apenas o braço armado do Hamas como uma organização terrorista. As brigadas Is-Adin al-Qassam. Por meio da sua atuação militar, o Hamas já cometeu vários atentados contra Israel, matando centenas de pessoas. O Hamas não reconhece o Estado de Israel e atualmente considera a luta armada o principal meio de estabelecer um Estado palestino islâmico. Aqui nesse mapa nós podemos observar aí a evolução dos territórios da zona de conflito. Veja, em 1946, a Palestina
Olha a área que a Palestina controlava. Em 1947, com a criação de Israel, veja como foi reduzida a área de Palestina. Em 1967, Guerra dos 6 Dias e expansão de Israel. Veja que a Palestina se encolheu ainda mais. E a faixa de Gaza, veja como que ela também ficou reduzida. Em 2011, situação atual com territórios palestinos isolados. Veja que Israel praticamente é dona de tudo, mas ainda quer um pouquinho mais. E tem toda essa problemática aí de despejo das pessoas, dos palestinos. Causas do conflito entre Israel e Palestina. As causas para o conflito são remotas, e se tivermos que colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano de 70. Então veja, nós estamos falando de 2021, mas essa história ela é antiga, esses conflitos. No ano 70 depois de Cristo, quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e a Europa. No século XIX, porém, na onda do nacionalismo que surgia na Europa, alguns judeus se congregaram em torno das ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl, 1860-1904. Este defendia que o lar para os judeus deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina, e finalmente os judeus teriam um lar como os outros povos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração sob as ordens de Adolf Hitler. Veja que passamos por essa fase do Holocausto. Assim, com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 1948 e 1949 em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. A divisão programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previa o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceriam aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional devido ao significado religioso para muçulmanos, judeus e cristãos. No entanto, os representantes árabes não aceitaram as determinações. Questão palestina. A questão palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel em 1948. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a restritas áreas na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Ver o mapa no final. O mapa eu mostrei para vocês. É esse mapa aqui que mostra, tá vendo? A redução da faixa de Gaza. Tá? Veja, acompanhe aqui que você veja que a faixa de Gaza era isso aqui, ó. Foi reduzindo e foi reduzida a isso aqui. Por isso, os conflitos não param. Onde são comuns conflitos entre judeus e árabes? Contexto histórico. Vamos saber um pouco mais da história. Os povos palestinos são constituídos por uma etnia do Mediterrâneo composta por uma miscigenação entre filisteus, árabes e cananeus. São maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina, de Filistina, terra dos filisteus, é uma região considerada histórica tanto pelos próprios palestinos quanto pelos judeus. Esses últimos ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, que é considerada por eles como uma área sagrada, a terra prometida. Os judeus, no entanto, foram expulsos dessa área, primeiramente pela Babilônia e posteriormente pelo Império Romano, o que constituiu um episódio histórico conhecido como a diáspora judaica,
que é a dispersão do povo judeu pelo mundo. Com isso, após vários outros desdobramentos históricos, os árabes, e mais precisamente os palestinos, mantiveram a ocupação da região por quase 2000 anos. Apesar disso, o domínio local foi exercido por muito tempo pelo Império Turco-Otomano. Ao final do século XIX, foi criado pelo escritor austríaco judeu Theodor Herzl o movimento sionista, que representava a busca pela retomada da Terra Prometida, também chamada de Sião. Também foi fundada a Organização Sionista Mundial, OSM, que tinha sede na Suíça. Dessa forma, iniciou-se um gradativo processo migratório de judeus para a região da Palestina, que foi, ao menos inicialmente, marcado pela ausência de qualquer conflito. Após o término da Primeira Guerra Mundial e a recorrente derrota dos turcos, a região ficou sob a administração da Inglaterra, que cogitou então a criação de um Estado judeu, causando uma série de instabilidades locais entre as diferentes populações. Após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo migratório judeu intensificou-se e esse povo ganhou uma maior influência diplomática, principalmente pelos episódios protagonizados pela Alemanha nazista e pelo Holocausto. Após a realização de acordos entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 57% do território, e os árabes, que eram maioria na região, com 43%. A capital, Jerusalém, sagrada para as religiões judaica e islâmica, pertenceria a ambos e ficaria sob a administração da própria ONU. No ano seguinte foi fundado então o Estado de Israel. Veja como ficou então no mapa aí a partilha da Palestina. Laranja você tem o Estado judeu e amarelo o Estado árabe. Essa configuração, essa divisão, no entanto, não agradou os povos árabes do Oriente Médio, que iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel no mesmo ano de sua criação. Esse ataque, chamado de Primeira Guerra Árabe-Israelense, e liderado por Egito, Transjordânia, hoje a Jordânia, Líbano e Síria, foi combatido pelos judeus que tinham nos Estados Unidos um grande aliado diplomático e militar. Após o estabelecimento de um armistício na região, Israel ocupou novas áreas pertencentes aos palestinos, que ficaram então sem território, pois suas áreas foram novamente divididas. Os judeus ficaram com a Galileia e outras áreas, ao passo em que a Jordânia incorporou a Cisjordânia e o Egito dominou a faixa de Gaza. Esses acontecimentos tornaram mundialmente conhecida a questão palestina, o caso de uma nação que ficou sem o seu território. Questão palestina. Enquanto os palestinos foram enfraquecendo-se e, consequentemente, dispersando parte de sua população para outros territórios, como o Líbano, a Síria e o Egito, Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderantemente na região do Oriente Médio, principalmente após as vitórias nas guerras do Suez, 1956, dos 6 dias, 1967, e do Yom Kippur, 1973. Essa configuração favoreceu a criação por parte dos palestinos de vários grupos extremistas que passaram a lutar não só pela criação de um Estado palestino, mas também pela total destruição de Israel e expulsão dos judeus da região. Nesse intuito, foi fundada a Organização para a Libertação Palestina, a OLP, em 1964, liderada pelo grupo Al-Fatah, que realizava atos extremistas desde 1959 e era comandado por Yasser Arafat. Mais tarde, em 1987,
foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que hoje é formado por 3 frentes: um partido político, um braço armado e uma organização filantrópica pró-Palestina. Esse grupo é considerado por muitos países como uma organização terrorista, incluindo Israel e Estados Unidos, mas para outros países ele não é visto como tal, incluindo Turquia e até o Brasil. Também no ano de 1987, a OLP, sob liderança do Fatah de Yasser Arafat, passou a não mais utilizar métodos de violência para alcançar seus objetivos e atuou no sentido de reconhecer a existência do Estado de Israel, reivindicando, no entanto, a criação do Estado da Palestina e uma convivência harmônica entre os dois povos, diferentemente do Hamas, que não aceita a existência dos israelenses. Por causa dessa configuração, a OLP passou a ser reconhecida pelo Ocidente e pela ONU como a única representante da Frente Árabe na Palestina. Em 1993, os Estados Unidos fizeram a intermediação diplomática entre Arafat e o então primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, nos chamados Acordos de Oslo, na Noruega, local onde as negociações ocorreram. A assinatura oficial dos termos foi realizada em Washington, capital dos Estados Unidos. Esses acordos fizeram com que os palestinos tivessem posse novamente de um território, mesmo que sem um Estado constituído, ao mesmo tempo em que a OLP foi reconfigurada pela criação da Autoridade Palestina. Essa instituição ficou sob o comando de Arafat e ergueu a sua sede na Cisjordânia, que foi devolvida pelos israelenses juntamente à faixa de Gaza. No entanto, as relações de paz estiveram longe de se estabelecerem, de modo que as tensões aumentavam sempre que um primeiro-ministro do partido Likud vencia as eleições em Israel, pois esse grupo é inimigo ferrenho dos palestinos, enquanto o Partido Trabalhista costuma fazer mais concessões. Em 2000, com a chegada de Ariel Sharon, do Likud, ao poder em Israel, as relações estremeceram-se completamente, pois Sharon sempre foi um grande opositor a qualquer acordo com os árabes. Por essa razão, os atentados terroristas intensificaram-se na região. Em 2004, morreu Yasser Arafat. Em 2002, iniciaram-se as construções do Muro de Israel ou Muro da Cisjordânia para a separação dos territórios controlados pelos palestinos do restante do território de Israel. No entanto, essa construção vem sendo bastante criticada, em razão das acusações de que Israel estaria ocupando durante o erguimento da muralha áreas que deveriam ser de controle palestino. Em 2006, para tornar o cenário ainda mais tenso politicamente, o Hamas venceu as eleições no território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah, e que gerou uma recusa por parte de Israel e das potências internacionais de reconhecerem a Palestina, isolando a autoridade palestina politicamente. Além disso, o governo de Israel, atualmente na figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vem incentivando a instalação de colônias de judeus em áreas sob a posse de palestinos, incluindo a faixa de Gaza, uma das áreas em que há mais atentados terroristas e conflitos armados no mundo. Em 2012, após uma série de debates e resoluções no contexto da ONU, o Estado palestino passou a ser reconhecido como um membro observador das Nações Unidas, o que representa um reconhecimento implícito por parte da comunidade internacional da existência da Palestina sob comando árabe. Os Estados Unidos e Israel agiram como ferrenhos opositores à proposta, porém foram derrotados pela Assembleia Geral da entidade. Mais um mapa mostrando para vocês os territórios palestinos: Cisjordânia, faixa de Gaza e Israel. A faixa de Gaza continua ainda só um pedacinho ali, ó. Atualidade. Atualmente,
muitas questões dificultam a concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos colonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os israelenses detêm controle sobre recursos naturais e até sobre a água, e não parecem estar dispostos a ceder essa posse aos árabes. E isso sem falar na cidade de Jerusalém, considerada sagrada para os muçulmanos e reivindicada pelos palestinos, e que também não será cedida, sob nenhuma hipótese, pelo Estado de Israel. Consequentemente, os atentados terroristas e os confrontos continuam ocorrendo, incluindo a forma como Israel contra-ataca as ações do Hamas, muitas vezes com o uso desproporcional de força e poderio militar. Recentemente, o Brasil criticou publicamente a forma de agir de Israel em termos de violência em Gaza. O porta-voz das relações exteriores do país, Igal Palmor, respondeu chamando o governo brasileiro de anão diplomático, o que gerou um grande mal-estar na diplomacia internacional. Posteriormente, o governo de Israel desculpou-se pela declaração. Bom, falando sobre os conflitos entre Israel, entre a Palestina e os muçulmanos, esse rolo todo aí, eu encerro aqui esse vídeo, onde o propósito foi único, falar sobre conflitos armados e convidar vocês a repudiarem qualquer tipo de conflito armado por conta de que há perdas de vidas, por conta de que não se mostra inteligência alguma quando os dois lados matam, destroem para ter controle sobre certa região. A vida não tem valor. O valor aí ele é geográfico apenas. Então eu quis mostrar para vocês nesses vídeos aí sobre a questão dos conflitos armados e a sua desimportância, no sentido de que não há necessidade, de que poderia ser diferente, mas como é um conflito já de muito tempo, de longas datas, e até hoje não foi resolvido, eu creio que realmente é só Deus para nos livrar aí de uma guerra, de algo muito grande que envolva várias nações e, consequentemente, pode haver aí uma terceira guerra mundial e não haveriam vencedores. Podem ter certeza disso, porque todos os países estão preparados para uma guerra e eles têm poderio militar para isso e eles têm armamento nucleares, tem tudo. O dia que resolverem apertar um botão, vai ser o fim. Mas vamos orar e pedir a Deus que não chegue a isso. Mas esse foi o objetivo, mostrar para vocês a questão dos conflitos armados e que não se ganha, não tem vencedor nessa disputa, só perdedores. Bom, agora vamos aí em frente. Eu vou trazer para vamos ver agora um pouco aí sobre conflitos entre gerações. Antes, porém, eu tenho que deixar a pergunta para vocês aí, né, sobre os conflitos armados, sobre a questão aí de palestinos, muçulmanos e Israel. A pergunta é o seguinte: qual parte vocês acham que fala mais alto aí? Vimos aí que existe fatos históricos e fatos religiosos que são usados para dizer que ambos estão certos. A pergunta é então, qual dos dois países vocês acham que estão certos aí? É o povo que diz que ali é a terra prometida e que eles têm que estar ali, ou é o povo que já ocupa muito tempo ali, no caso os palestinos, ocupa muito tempo ali aquela região? Quem está certo na sua opinião? Ok? Responda aí. Coloque aí embaixo para depois a gente vai falando.
Conflitos entre gerações. Vamos entender isso agora então. Nós já sabemos que conflito é todo tipo de desacordo, né? E onde tem gente, tem conflito. Nós estamos falando de gerações agora. Qual a sua geração? Quem já ouviu falar em geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z? Vamos conhecer um pouco dessas gerações e até descobrirmos a qual geração nós pertencemos. E ver a questão do conflito, por que elas acontecem? Esse conflito entre geração. Será que é por conta disso que eu pertenço, por exemplo, à geração Baby Boomer, você pertence à geração X ou geração Y, por isso não podemos concordar em nada? Será que é isso? Definição. Durante muito tempo, uma nova geração foi aquela que sucedeu seus pais, ou seja, a cada 25 anos mais ou menos. O batismo dessa geração se deve a um fato curioso, quando a antiga União Soviética exercia forte influência sobre países de regime comunista. Chegava a definir a primeira letra dos nomes que deveriam ser dados aos bebês nascidos em determinados períodos. As gerações Baby Boomers, nascidos logo após a Segunda Guerra Mundial nos anos 45 a 65. Então, se você é do ano de 1945 até 1965, saiba que você pertence à geração dos Baby Boomer. Baby Boomer. Bom, as gerações. A geração X são os nascidos nos anos de 65 a 79. Depois nós vamos ver detalhadamente cada geração. Estou apresentando para vocês os tipos de gerações. Então, de 1965 a 1979, nós temos a geração X. A Bíblia e as gerações. Lucas 2, 40 e 52. Jesus, um adolescente na frente em seu tempo. 1 Samuel 1, 4. Eli, Hofni, Finéias e Samuel, encontro de 3 gerações. Vamos ver, continuando. Temos agora a geração Z. São os nascidos a partir dos anos 90. Percebem aí, né? O bebezinho já está com notebook. As crianças com notebook. Por aí você pode ter uma ideia do que é a geração Z, quem que pertence à geração Z. As gerações. Nos últimos 50 anos, houve uma aceleração de como vemos as coisas e a tecnologia foi decisiva para criar marcas de tempo. Hoje, já há uma nova geração a cada 10 anos. Para entendermos cada geração, é preciso conhecer os eventos que as antecederam e que aconteceram simultaneamente. A geração dos Baby Boomers, de 45 a 65, a volta dos soldados da Segunda Guerra. Não há guerra e sim para a paz. Veja então o contexto em que viveu ou vivem aí a geração dos Baby Boomers. Então veja, o cenário aí era a Segunda Guerra Mundial, né? Final da Segunda Guerra Mundial, quando os soldados voltavam. E na sequência houve aí um protesto grande na época, onde dizia-se não à guerra e sim para a paz. Esse era o slogan aí da geração Boomers, Baby Boomers. Geração dos Baby Boomers. No Brasil, é a geração que lutou contra a ditadura, criou a Jovem Guarda, a Bossa Nova, o tropicalismo, copiou o rock and roll, preocupada com o dever e com a segurança. Os pais dos Baby Boomers os ensinaram a ter sempre uma figura de autoridade. Muito bem. Geração X, 65 a 79. Nasceu nos anos 60 a 70, no regime militar, quando havia a censura e a briga pelas diretas já. Conheceu a AIDS, pintou a cara para tirar o presidente,
viu a tecnologia chegar muito rápido. Pagou com cruzeiro, cruzado novo, conviveu com alta inflação. É a geração X. As gerações continuando. Geração Y são os nascidos nos anos 80 a 95. Geração Y cresceu em um país que já vivia em uma democracia e em uma economia aberta. Nessa ilustração nós temos aí a exemplificação da classificação dessas gerações. Veteranos, que são os baby boomers. Não, desculpa, está bem marcado ali, né? Então, antes dos baby boomers, ainda tem a geração dos veteranos, de 1920 a 1940. Depois veio os baby boomers, 1940, 1960. Depois a geração X, de 60 a 80. A geração Y, de 80 a 2000. A geração Z, a partir dos anos 2000. Vamos ver quanto à personalidade, como eram essas pessoas, como são essas pessoas que pertencem a essas gerações. A começar pela esquerda, a geração Z, a faixa etária de 23 anos, eles são críticos e seletivos, nativos digitais, autodidatas online. Então veja como que eles são preparados. São críticos e seletivos, nativos digitais, por isso que dominam tudo, autodidatas online, aprendem rapidamente tudinho, tudo que é online. A geração Y, na faixa etária de 24 a 34 anos, cultura de interatividade, tendência à mobilidade no trabalho, reivindicativos e com grande consciência social. Essas são as características da geração Y. A geração X, da faixa etária de 35 aos 45 anos, tem mente aberta para a diversidade, são cidadãos do mundo e são competitivos. Os baby boomers, na faixa dos 46 aos 60 anos, grande dedicação ao trabalho, capacidade para fazer carreira e tem muito compromisso. E por fim, os veteranos, mais de 61 anos é a faixa etária. Tem grande experiência, fidelidade com a empresa, valorizam o sacrifício. Conheceram aí agora, qual será aí, você pertence a qual geração será, hein? A Z, Y, X, a Z e Y, X, baby boomers ou veteranos? E as características dessas pessoas, você as tem? Pode comentar comigo aí, viu, gente? Comenta aí embaixo no vídeo. Diz assim, eu pertenço à geração tal e realmente eu tenho essas características. Eu vou falar de mim, eu estou aqui na geração, eu sou dos baby boomers, pelo jeito aqui, né, 46 a 60, pertenço a essa geração, realmente eu tenho uma grande dedicação ao trabalho, é verdade, capacidade para fazer carreira e sou muito compromissado. Então, realmente, as características batem. E você? A qual geração você pertence? E as características, realmente elas combinam com você? Vocês podem comentar aí comigo, ok? Vamos ao próximo slide. Conflitos de gerações na igreja. Será que tem conflitos na igreja? Conflitos de gerações? Como será isso? Veja que nós vimos gerações aí, os boomers, baby boomers, X, Y, Z. Será? Claro que nas igrejas tem pessoas de todas as idades, então com certeza as gerações estão todas misturadas. Mas será que tem conflitos por conta disso?
Geração Y, 80 a 95. Nos anos 90, a internet abriu as portas do mundo para essa geração. É uma geração muito irreverente voltada para o prazer. Grandes representantes, mamonas assassinas. Irreverentes? Será que eram? Geração Y, de 80 a 95, não quer saber de alguém que fique lhe dando ordens de forma sisuda, não liga para hierarquias, quer participar, é impaciente, impulsivo e imediatista. Gosta de ter desafios, novas metas. São multitarefas, não tem paciência para reuniões longas. A geração Z, a partir dos anos 90. Geração X, 65 a 79, aproveitou as conquistas dos baby boomers. Aproveitou as conquistas dos baby boomers. Suas filosofias são: trabalhar mais para ganhar mais, viver o prazer sem culpa. São apegados a títulos e cargos, apaixonados por estereótipos, influenciada pelo marketing. A geração Z, a partir dos anos 90, babá da geração X, a TV Xuxa, babá das gerações Y e Z, a internet. Diferenças entre as gerações. Diferenças entre as gerações. X. Os jovens tinham uma opinião bem radical quanto aos grupos. A geração Y. Ser de uma tribo já não é tão legal. Começam a transitar entre grupos. Geração Z. Ao invés de você neutralizar suas diferenças, o legal é você expressá-las. Geração Z é a geração do tudo ao mesmo tempo, agora. Consequências de tudo isso. A geração Baby Boomers e parte da geração X conviveram com os familiares nas salas, almoçavam e jantavam juntos. E hoje, como que é isso, hein? Como que é essa convivência? Os próprios pais deixaram isso se perder. Os pais trabalham, daí os filhos se acostumaram a ficarem com eles mesmo, a serem independentes. Serem com eles mesmos. Fazem as coisas do jeito que eles querem e quando eles querem. Logo, no momento de dividir, se torna muito difícil. Assim como trabalhar em grupo pode ser complicado. Consequências. Geração Z, a partir dos anos 90. Nós estamos falando das consequências agora, viu, gente? No mundo deles, das pessoas pertencentes à geração Z, nunca houve inflação, disco de vinil, ditadura, comunismo, nazismo, TV preto e branco, filme de 36 poses, etc. No mundo deles, sempre houve internet, e-mail, celular, etc. No seu mundo, tudo é digitalizado. Mais impacientes, mais antenados, mais individualistas. A geração Z, a partir dos anos 90. A comunicação entre eles é instantânea. Orkut, Facebook, Twitter, e-mail, etc. Se comunicam tanto que se isolam em casa. São seletivos quanto à atenção, geralmente os pais não são prioridade. Se ligam ao computador pois os amigos estão lá. Por fim, ensina a criança no caminho em que se deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Soluções, não há mágica. A reconciliação tem de partir de alguma parte. Ter Cristo no coração é fundamental. Muita conversa, mas comece devagar. Conhecer o mundo deles não significa aceitar e apoiar as diretrizes erradas. Paciência, respeito e tolerância. Bom, esse vídeo ele para aqui, onde nós vimos aí os conflitos entre as gerações e vimos os tipos de gerações, as características de cada geração e as consequências dessas gerações, né? E o que cada um faz, o que se perdeu, o que se ganhou com isso. Fazendo uma análise rapidinha, nós percebemos que a cada geração que aparece tem sempre algo novo
e temos mais perdido do que ganhado. Então realmente não há vitória aí também. E vamos ver logo mais então os conflitos na igreja e vamos analisar a questão das gerações dentro da igreja. Você acha que tem conflito dentro da igreja? Mas a igreja é considerada de pessoas santas, então por que tem conflito? Será que tem conflito? Você pode pensar, você vai pensando aí, anota já aí, porque no próximo vídeo nós vamos tratar sobre isso, conflitos na igreja. Será o vídeo de encerramento. Eu convido você a ler um pouco mais sobre o assunto e assim vocês participam mais e me ajudam a fortalecer aí o trabalho e também me ajudam a concatenização das ideias, tá, gente? É isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, então nós vamos falar sobre os conflitos na igreja. Talvez eu ainda grave hoje, mas vocês têm um tempinho para anotar. Eu quero deixar claro para vocês que eu estou fazendo os vídeos, são vídeos do meu estágio de educação e diversidade, que eu preciso depois fazer uma... Eu tenho que editar, na verdade, né? Eu tenho que editar esses vídeos e torná-los um só. Então, quando eu digo para vocês comentarem aí o vídeo enquanto ele é individual, talvez vocês não tenham tempo e eu também tenho um prazo para entregar esse trabalho. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se você não conseguiu comentar aí os vídeos individualmente, assim que ele ficar pronto, eu passarei o endereço no YouTube e vocês assistem todo ele ou parte dele e façam seus comentários sobre determinado assunto que eu tratei com vocês, certo? Comentem, façam suas perguntas lá, porque mesmo que encerrando esse trabalho, o canal fica aberto, então eu posso estar conversando com vocês, eu posso estar tirando dúvidas, eu posso estar aí solicitando a tua ajuda de alguma forma, então nós podemos estar aí em constante comunicação, tá certo? Eu espero que vocês estejam tendo algum aproveitamento desse trabalho. Vimos muitas coisas interessantes. Na verdade, boa parte foi lida, mas nós temos assim como tirar opiniões, né? Mostrar nossas opiniões sobre cada assunto que foi tratado. E mais uma vez o que ainda me choca e me deixa ainda inseguro é a questão do armamento, dos conflitos armados. Bom, daqui a pouquinho mais um vídeo. Se houver tempo, eu gravo hoje ou eu gravo outro dia. E vou contar com a presença aí de vocês, com a sua participação, escrevendo, comentando, perguntando, ajudando aí de alguma forma. Agradeço a você.